No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão e também uma estratégia para você que de repente tem como objetivo ter uma aposentadoria digna no futuro. Grande parte dos brasileiros hoje dependem do plano de previdência social ou INSS para conseguir se aposentar. Nesse vídeo a gente vai fazer algumas reflexões importantes sobre esse modelo de aposentadoria e também montar uma estratégia para que a gente possa otimizar esse resultado no futuro, para que a gente possa ter uma aposentadoria mais digna. Tem uma frase que foi atribuída a um dos maiores investidores de todos os tempos, que é o Warren Buffett, que ele diz o seguinte: investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar durante 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. Essa frase já diz muito, né? Cabe uma grande reflexão aqui. Imagina você construir uma vida toda e depois ficar na dependência de um terceiro, né? Seja o governo ou qualquer outra instituição. Não vamos nem entrar no mérito aqui político, mas o fato é que você tem que ter a autorresponsabilidade para poder tomar as rédeas da sua vida financeira, seja no presente ou no futuro. E o propósito desse vídeo é justamente trazer essa reflexão. Tem um dado, pessoal, que é muito triste, mas que é uma realidade, é que hoje 99% dos brasileiros, após terem trabalhado 40 anos da sua vida, acabam ficando dependentes de terceiros, sejam parentes ou familiares. O ponto é que apenas 1% da população brasileira, após ter trabalhado 40 anos da sua vida, consegue manter o seu padrão de vida. E isso, pessoal, muitas das vezes acontece porque grande parte da população brasileira ainda tem aquele pensamento de depender da previdência social para conseguir se aposentar. E aí, por exemplo, eu estou pegando aqui alguns valores do INSS em 2022 e a gente consegue ver que uma pessoa que hoje ganha um salário mínimo, ela tem que contribuir com 7,5%. Daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo para a gente entender como é que funciona isso, né? E aí você tem outras faixas de salário aqui, mas o máximo de contribuição chega a 14%. O problema é o seguinte, né? Esse é o teto da Previdência Social, pouco mais do que R$7.000. Então, se você ganha bem, pode ser muito provavelmente que esse teto da Previdência Social não seja suficiente para manter o teu padrão de vida. Então, você vai precisar de uma previdência complementar. E quando eu falo previdência complementar, eu não falo necessariamente de uma previdência privada, mas sim da formação de um patrimônio que vai gerar para você uma renda no futuro e vai complementar, eventualmente, essa aposentadoria que você possa ter através do INSS. Eu digo possa ter porque, na prática, a gente não sabe se esse modelo é sustentável no longo prazo. Eu vou apresentar ele para você e você vai tirar suas próprias conclusões. De maneira bem simples, a gente vai perceber que o modelo de previdência social ele é subdividido em 3 partes. A primeira parte é o contribuinte, que representa os trabalhadores ativos, aquelas pessoas que estão trabalhando, estão gerando renda. Parte dessa renda é descontada compulsoriamente desses trabalhadores, justamente para arcar com os custos que são destinados a cobrir os benefícios dos aposentados. Até aí tudo bem. O grande problema é que você tem uma balança, como tudo na vida, entre receitas e despesas. Nesse momento, a gente tem essa balança desequilibrada. Então, os trabalhadores que estão na ativa hoje, eles não têm capacidade suficiente de arcar com as pessoas que já não estão mais trabalhando para poder fazer com que essa conta possa fechar. Então, a gente consegue perceber que o regime adotado hoje na Previdência Social é um regime solidário, ou seja, aquela pessoa que está trabalhando hoje contribui para aquela pessoa que já parou de trabalhar e está aposentada. E a expectativa é que quando você pare de trabalhar, outra pessoa possa contribuir para que você possa se aposentar. Em resumo, você não está contribuindo para a sua própria aposentadoria. Você contribui de forma solidária para que outras pessoas possam ser beneficiadas, né, como aposentado. Obviamente é um benefício adquirido, a gente não está questionando isso, mas aqui tem um ponto onde a conta não fecha. E aí, a partir desse momento, é necessária uma intervenção do governo justamente para cobrir essa diferença, para suprir, de fato, essas obrigações junto aos beneficiários, que são os aposentados. E aqui, claro, você já identificou qual que é o maior problema. Eu estou aqui com dados de 2018. A cada R$100 que o governo arrecada, mais da metade vai para a Previdência Social. Só que tem um agravante. À medida que o tempo vai passando, a população ativa vai perdendo capacidade de produção e vai se aposentando. E aí essa diferença vai ficando cada vez maior. E pode chegar um determinado momento onde não se tem a capacidade de honrar os compromissos junto aos aposentados. É por isso que a gente precisa refletir sobre isso. Não dá para ficar dependendo
somente de uma única fonte de renda. E aí a gente entende a importância de diversificar. Aliás, tem uma frase do Warren Buffett que ele diz o seguinte: se você só tem uma única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Eu quero fazer um adendo importante aqui. Algumas pessoas defendem que a previdência social no Brasil ela não é deficitária, ou seja, negativa. Eu não quero entrar nesse mérito. O importante é a gente refletir, além dessa questão da previdência social, para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida financeira sem depender de terceiros. Agora, imagine a gente depender de terceiros para suprir as nossas necessidades básicas. Assim como eu, você também não quer nem pensar nessa hipótese. Por isso, é importante a gente se precaver no presente para que a gente não passe por essa situação no futuro. Em 1980, para cada aposentado, tinha 9 pessoas trabalhando. Em 2060, a expectativa é que para cada aposentado tenha menos de uma pessoa trabalhando. E aí o governo vai precisar cumprir com mais necessidades financeiras ali. Se a gente parar para analisar agora em 2022, talvez esteja por aqui, então deve ter aí 4 trabalhadores para cada aposentado. Mas a gente consegue ver claramente que vem caindo o número de pessoas trabalhando para ajudar na renda de quem já está aposentado. E claro, esse é um ponto de alerta. E aqui a gente liga um grande alerta. Será que ao longo dos anos o governo vai ter capacidade de arcar com essa diferença à medida que ela vai aumentando cada vez mais? Eu diria que essa resposta é muito difícil de ser respondida, por isso o governo vem fazendo reformas justamente para tentar minimizar esse risco de longo prazo. E aí você consegue ver que houve algumas mudanças que ocorreram em 2019 na Previdência Social, como por exemplo a alteração da idade mínima e tempo de contribuição exigidos para se aposentar. Aqui a gente consegue ver a evolução do resultado negativo da Previdência Social nos últimos 3 anos. Claro que esses números podem ser contestáveis por várias pessoas, mas o fato é que a gente tem que se ater ao conceito de não depender de terceiros para que a gente possa ter uma aposentadoria digna no futuro. E aí eu resolvi fazer uma simulação simples aqui, só para a gente poder ter uma ideia de como funciona hoje o regime de previdência social versus você mesmo montar os seus investimentos. Veja só, uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo, ela teria que contribuir de forma obrigatória em 7,5%. Logo, o valor de contribuição dela de forma compulsória é de R$ 90,90. Lembra que esse valor não é destinado para a sua aposentadoria, mas sim você entra no regime solidário. Ou seja, esse dinheiro é direcionado para as pessoas que já estão aposentadas. E aí eu pensaria em começar a constituir o meu próprio benefício para que eu possa eventualmente complementar uma renda que eu possa ter proporcionada pelo INSS ou a Previdência Social. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Aquele dinheiro que é descontado em caráter obrigatório e é destinado para a Previdência Social, não tem como mexer. Mas o que a gente pode fazer é começar a investir de forma autônoma. Vamos pegar um exemplo dos mesmos valores. Imagina que você vai guardar R$ 90,90 a uma taxa de juros de 10% ao ano. E aqui eu estou pegando 10% porque se a gente pegar a Selic, que é a taxa básica de juros ao longo dos 20 anos, ela foi superior a esses 10%. Então estou pegando aqui uma média de 10% ao ano. E se a gente colocar, por exemplo, num prazo de 35 anos, a gente vai perceber que você teria acumulado praticamente R$ 309 mil durante esses 35 anos. É claro que é um tempo longo, mas para você também conseguir se aposentar através da Previdência Social, você também tem que contribuir por longos anos. Agora vamos pegar esse valor e vamos aplicar para a gente ver quanto que ele geraria para a gente todos os meses. Vale lembrar um dado importante. Hoje, a cada 3 brasileiros que se aposentam, 2 é com salário mínimo. Levando em consideração que esse investidor tem um rendimento mensal de 0,70, o que hoje é uma taxa bem factível, possível de ser conquistada, eu diria que até no longo prazo você pode ter como objetivo ter um rendimento de 0,70, justamente porque historicamente o Brasil é um país que oferece juros altos. Esse investidor aplicando R$ 309 mil, ele teria basicamente um rendimento mensal de R$ 2.163. Mas mais do que esse rendimento mensal, que é bem maior do que o salário mínimo, quase 100% ali, ponto principal aqui é que esse patrimônio acumulado fica no ciclo familiar. Então você teria na sua carteira de investimentos mais de R$ 300 mil. E numa hipótese, você precisar desse dinheiro, você consegue
liquidá-lo. Já no caso de uma previdência social, não. Você tem ali um rendimento a receber, mas você não consegue resgatar um montante financeiro de forma antecipada. Aqui você consegue. Se o seu planejamento de aposentadoria está direcionado para o INSS, eu acredito que esse vídeo possa trazer algumas reflexões importantes para você. Espero que você possa ter gostado do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo encontro.